Hoje você vai ver a relação que existe entre Abraão e a 10ª praga do Egito, a da morte dos primogênitos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Bo, hoje focando nos parágrafos de 91 a 92 do Zoar, 8º ano de leitura. Bom, é famosa a descrição aí da 10ª praga do Egito, né, da morte dos primogênitos. Em especial, como é que só os egípcios foram afetados e os israelitas não. Por que os israelitas não foram afetados? Antes da praga ocorrer, Deus dá uma instrução para que os israelitas pintem o batente das portas com sangue, né? Então todos os israelitas matam ali um cordeiro, põem o sangue no batente da porta, e depois os egípcios não fizeram isso. Então, ali na calada da noite, o anjo de Deus passa pelas portas e vai fazendo quase que uma verificação. As portas que têm sangue são puladas, né? São passadas. É aí que vem inclusive a palavra Pesach, né? Passar. E aí o feriado de Pesach, mas enfim, o anjo de Deus pula essas casas, e as casas egípcias Deus entra e executa a matança dos primogênitos. Bom, e o que isso tem a ver com Abraão? O Zohar faz uma análise muito interessante daquela passagem que, depois de Abraão ter feito a sua circuncisão, a Torá conta para nós que ele estava sentado no limiar da porta da tenda dele, né, esperando ver se alguma visita passava pelo deserto. E ele estava então no batente da tenda, né, no limiar da porta. E aí o Zohar começa a fazer um paralelo. Do mesmo jeito que Deus está fazendo ali uma passagem pelas casas e vendo os batentes das portas, Abraão estava no batente da tenda. E o que isso representa? Qual que é a ligação mais profunda? A gente sabe que Abraão representa na Kabbalah a sfirá de Hesed, que é uma sfirá de bondade, de misericórdia. Então, como eu falei, a interpretação que o Zohar dá é que Abraão estava, por exemplo, sentado na porta porque ele gostava muito de receber visitas na casa dele. Então ele ficava, por exemplo, sentado na porta, vendo se tinha alguém passando no deserto, e assim que ele via alguém, ele corria para aquela pessoa e chamava para ficar na casa dele, descansar do calor do sol, comer alguma coisa, beber alguma coisa. Como, aliás, acontece, né? Ele vê 3 homens se aproximando, chama para comer, beber, e depois a gente acaba sabendo que são 3 anjos. E aí, na passagem do Êxodo, peraí que tem um barulho aqui, pronto, passou um carro barulhento aqui enquanto eu gravava, e na passagem do Êxodo, Deus está passando pelos batentes para executar o oposto da misericórdia, né? O que a gente chama na Kabbalah de julgamento. Então ele está entrando nas casas para fazer uma matança. Então, o que o Zohar vai dizer? Que o batente em si, ele está representando como se fosse uma fronteira, né? De mudança de energia, entre a mudança de bondade para julgamento ou o contrário, de julgamento para bondade. Tá dando para entender? Como se fosse assim, ó, do domínio de fora da casa para dentro da casa, eu viro bondade, né? Se eu recebo alguém, ou no sentido oposto, talvez eu viro julgamento. É como se fosse realmente a linha divisória. Eu passei da linha, né? Atravessei uma linha. Então o Zohar diz para nós que todas as vezes que na Torá aparece a expressão e o eterno passou, o eterno passa, o eterno passará, não importa qual é o verbo, né? O tempo verbal, significa que Deus está mudando o seu atributo. Ou ele estava num atributo de misericórdia, bondade, e foi para julgamento, ou o contrário, ele foi de julgamento para bondade. Então, de novo, aqui no caso do Êxodo, né, da porção de Bo, Deus está mudando de misericórdia para julgamento. Ele está começando a executar o julgamento. Bom, o que isso significa então para nós, para a nossa vida? A gente pode ser como Abraão. A gente saber que a gente tem um limiar, um batente, né, uma linha divisória, e que a gente tem que saber quando não atravessar essa linha divisória para não fazer como Deus. Deus pode fazer porque ele é o juiz de toda a terra, é ele que comanda tudo, e ele falou, bom, então agora chegou a hora de fazer a matança dos primogênitos, tá? Mas nós temos que saber até que ponto vai a nossa linha de julgamento e até que ponto vai a nossa linha de misericórdia. Chega uma hora que se a gente fizer a travessia dessa linha, é demais, né? A gente está fazendo algo excessivo. Eu ia falar errado, mas não é necessariamente errado. Algo excessivo. A gente está
misturando energias, segundo a Kabbalah. Então a gente tem esse conceito em português, né, mesmo. Você passou da linha, você passou do limite. É disso que o Zohar está falando. Então, como eu falei, quando é Deus, não tem problema, porque é Deus, o governador do universo, o rei do universo, ele sabe quando pode e quando não pode. Mas nós, seres humanos, temos que ter um cuidado, porque muitas vezes a gente tropeça nessa definição dos limites, né? Então a gente tem que sempre lembrar de Abraão, que é uma pessoa que sabia ficar no limiar da porta e sabia quando que ele poderia fazer essa passagem de maneira segura. E sempre que a gente achar que a gente está, digamos, talvez exagerando, é como se o Zohar fosse falar, tente exagerar, ou tenha a tendência a exagerar para o lado da bondade, não para o lado do julgamento. Então a gente tem, inclusive, no hebraico, expressões que na hora do julgamento, vá sempre mais para o lado da bondade. É preferível você errar, digamos, para o lado da bondade, do que para o lado da negatividade. No julgamento, eu digo, né? Sabe aquela ideia que tem no direito moderno, inclusive, você considera uma pessoa inocente até que se prove o culpado, né? Por quê? Porque depois que você considerou culpado, você desencadeia todo um processo jurídico que não tem como voltar. Então, a última coisa que você tem que fazer é considerar a pessoa culpada. Primeiro você vai fazer de tudo para considerar a pessoa inocente. É por causa desse tipo de coisa. Então, o mesmo está se aplicando no espiritual, percebe? Bom, então o Zohar está falando que essa é a relação entre Abraão e a 10ª praga. Na verdade, a relação é esse batente, essa fronteira entre as portas, o limiar entre as portas. A sabedoria, então, que o Zohar está passando para nós hoje é aonde estão os nossos limiares da porta? Nós estamos sabendo sentar nos limiares ou nós estamos fazendo travessias que representam essa mudança de energia? E se nós estamos fazendo a travessia de maneira consciente e sábia, sem problema nenhum. Mas se nós estamos fazendo de maneira excessiva, errada, intempestiva, movidos por motivos deturpados, aí é problemático. Um bom dia a todos e tudo de bom.